Opa, chegamos aqui, mais uma arquibancada na tela da Band. Importante a sua presença aqui com a gente, sempre acompanhando, com as principais notícias do nosso futebol. Semana foi cheia, fim de semana também vai ter compromisso. Eu, o Washington e Armando, sempre por aqui, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Carlos Henrique, Washington, semana movimentada, acompanhamos a eliminação do Fortaleza, né? Corinthians absoluto nas duas partidas, 5-0 no agregado. Foco agora do Fortaleza total no Brasileirão para tentar manter aí o que foi construído desde o início da temporada. E aí, Washington? Isso aí, bom dia, Carlos, bom dia, Armando. Saudar todo mundo que nos assiste, nos dá essa audiência todo sábado. De fato, não é uma eliminação que eu acho que merecida, né? O Corinthians nos dois jogos foi soberano, né? A gente comentou isso dentro do primeiro jogo. No segundo, né? A gente sabe que esse mando de campo do Corinthians é muito forte. Né? No Itaquera, de fato, o Corinthians se sobrepõe lá sobre a força da sua torcida. Mas eu acho que não é terra arrasada, não apaga a campanha que o Fortaleza tem feito dentro da Série A. É uma competição de mata-mata que está dentro da conta, uma eliminação, passou quem de fato mereceu. Seguimos aí, eu acho que tem muito ainda, eu acho que é o principal, né? Focar na Série A, que o Fortaleza está muito bem, e brigar aí por um título e um G4 aí na Série A. Antes de projetar, vamos começar o programa falando dessa eliminação do Fortaleza, doída para o torcedor, né? Há quem diga, Armando e Washington, que essa eliminação começou no jogo daqui, né? Porque o Fortaleza não jogou muito bem aqui diante do seu torcedor. E aí foi jogar em São Paulo, o Corinthians com a vantagem. O Armando esteve por lá, a gente tem inclusive parte do material dele pra gente exibir aí. É algo que pro torcedor foi uma dor, mas uma dor consciente, né, Armando? Cara, é uma série de fatores, uma somatória, né? Digamos assim. Acho que o Fortaleza chega no momento da temporada, Carlos Henrique, que pesa. Pesa um pouquinho a perna, pesa um pouquinho a rotação de elenco, que a gente sabe desde o início, apesar de funcionar em certos momentos, a qualidade quando você troca as peças não é a mesma. Esse é o normal, que a qualidade não é a mesma. A prova concreta é a escalação inicial do primeiro tempo. Para escalação inicial, o Vojvoda que nunca mexe, demora a mexer, faz 3 substituições de uma vez. Então, quando tu vê a equipe que inicia o segundo tempo para a equipe que inicia o primeiro tempo, é completamente diferente. Fortaleza propõe muito rápido, cria a primeira oportunidade com o Kaiser, que não é feliz. Eu acho que essa narrativa de se o Kaiser faz o gol, mudaria tudo, acho que não é bem por aí. Poderia dificultar mais, mas o Corinthians foi soberano, como o Washington colocou, e eu acho que isso, dentro desse confronto, era imutável. Fortaleza começa a sofrer as consequências de uma temporada longa, de cansaço, você vê que a intensidade da equipe não é mais a mesma, e as peças, principalmente nas substituições, na rotação que o Vojvoda dá, não começam a não funcionar. E aí é importante falar, Washington, que a gente notava que o time estava batido depois do primeiro gol, né? Porque quando tomou o primeiro gol, a situação ficou mais complicada, né, cara? Sem dúvidas, né? Quando você já inicia um jogo, né, com um revés de 2-0, que de fato era dificílimo tirar, assim, nós sabíamos, óbvio, a gente foi analisar racionalmente, era difícil, mas existia uma esperança pelo que o Vojvoda poderia propor em termos de peças. Acho que o Fortaleza não conseguiu, o Vojvoda não conseguiu extrair o melhor do Fortaleza nesses dois jogos, que era a esperança para o segundo jogo. Que o Fortaleza, pelo menos, fosse um pouco mais competitivo, fosse um pouco mais agressivo, né? E aí, quando de fato você com 2-0 de revés e toma 1-0, e aí 3-0 você vai ter que se expor animicamente também, dentro de uma atmosfera, né, muito difícil, que é lá na Arena do Corinthians, de fato complicou, né? Acho que o ponto importante, e aí talvez preocupante aí para o restante da temporada, é um pouco dessa formação tática de peças individuais. A gente vê, por exemplo, o Felipe Jonathan fazendo mais uma vez uma partida muito abaixo, né, do que se espera do Felipe Jonathan, é isso que a gente tem comentado. Se a gente vê o lance do primeiro gol, o Cardona que dá o primeiro bote lá no Yuri Alberto, se eu não me engano, ó. Se a gente vê onde é que o Cardona tá, ou seja, ele já saiu do posicionamento da linha do zagueiro e o Felipe Jonathan vem correndo para trás, ó, e não pressiona o Romero. Então, se você analisar taticamente o Fortaleza, não foi um jogo bom nesse sentido. O Fortaleza não fez, nas duas partidas, não fez um jogo compactado, que é característico do Vojvoda. As linhas muito espaçadas, dando espaço. E aí eu acho que fomenta justamente o que o Armando falou. Fortaleza bateu no topo em termos de seu nível técnico e tático, né? Essa questão de preparo físico, a sequência da temporada,
eu acho que tá pesando agora. E qual a diferença? Por que o Corinthians ele conseguiu crescer? O Corinthians trouxe peças nessa janela. E peças importantes, né? Como o Coronado, como o próprio Memphis, enfim. Trouxe peças para justamente agregar esse elenco. E aí, dando esse sprint final, numa competição de mata-mata aí, por exemplo, ele vai se sobrepor nessa parte física. Então, tá com o tanque cheio, vamos dizer assim, esses jogadores. Então, acho que isso pesou. Mas, de fato, acho que uma desclassificação merecida, passou quem de fato propôs, quem quis nos 2 jogos. E é isso, não é terra arrasada, como eu falei, cara. Acho que dentro da competição de mata-mata, você se animar pelo Corinthians, ok, o Corinthians não vem de uma temporada boa, mas tá na conta, eu acho que não se apaga, acho que também não foi tão doído assim pro Vojvoda. Mas, enfim, acho que é interessante aí o Fortaleza pegar isso como lição para a sequência da Série A. Né? E o Washington falou aí de 2 peças que chegaram nessa janela que fizeram a diferença nesse jogo, o Memphis e o próprio Coronado, né? O Coronado fez um dos gols aqui. No primeiro jogo ele arrebentou. Aqui, ele arrebentou. Partidaço. E o Armando teve por lá, né, em São Paulo. Como é que foi essa cobertura, cara? Porque a torcida do Fortaleza ainda foi, né? A gente teve um número considerável de torcedores por lá. O setor destinado à torcida do Fortaleza, eles não, acredito que não destinaram ali os 5%, mas o que foi destinado foi muito bem ocupado. Material do Armando aí. Isso, os ingressos foram vendidos, faltou muito pouco para o que foi destinado para ser lotado, digamos assim. É uma recepção muito boa, cara, estrutura muito boa, todo o staff do Corinthians, tudo muito organizado, tudo muito bom. O fato é que aquela confusão ali, Fortaleza lança nota, aquilo destoa, aquele probleminha ele destoa de tudo que aconteceu na Arena Corinthians. O torcedor invade ali, e aí o policiamento deixa todo mundo perplexo, Carlos Henrique, porque não age, todo mundo viu que o cara invadiu, todo mundo tava olhando pro cara e de repente deixa o cara ir até a torcida do Fortaleza e começa a confusão. Então, assim, um fato isolado, né? Um fato lamentável, mas isolado. A gente vê a parte que estava destinada à torcida do Fortaleza. Isso, era apenas esse plástico que você vê, era esse plásticozinho que separava. Então ele só fez mudar de setor ali de forma muito, muito simples, mas a mudança de setor não para por aí. Todo mundo olhou e disse, poxa, o que é isso? Inclusive a polícia. Então teve, eu diria que uns 30 segundos para a polícia descer e ter lá contido o torcedor, não ter deixado ocorrer nenhum tipo de problema. Infelizmente não aconteceu. Profissionalmente, o que é que muda na tua vida, assim, uma cobertura como essa, cara? Cara, como é que é? muito aprendizado, uma correria muito grande. A cidade de São Paulo, como eu comentei aqui, tá toda em reforma, então, assim, o deslocamento de um lugar para o outro, tudo muito lento, a gente tendo que cumprir os prazos de cada jornal, muito bacana, muito corrido, muito desafiador. Todo mundo ajuda bastante, a gente aqui, Carlos Henrique, Ana Cláudia, toda a equipe da Band, né? Dando feedbacks, vamos lá, faça isso, dessa forma. Então, assim, experiência profissional muito bacana, realmente gratificante poder ter ido, né, a acompanhar esse confronto, um duelo de Sul-Americano, um grande duelo que o Fortaleza protagonizou, infelizmente eliminado, né? E aí, eu acho legal porque, assim, é um integrante da nossa equipe lá, né? E isso é importante num jogo de Sul-Americano. Não só isso, né? Eu acho que o Armando conseguiu a exclusiva com o Paz de pré-jogo, né? Algo Sim. difícil também. O Paz, ele normalmente se preserva, né? Principalmente num jogo, né, importante, um jogo super decisivo. De fato, é valorizar. Acho que foi uma cobertura fantástica. Faltou só a cereja do bolo, né? Que era, de fato, passar de fase. E aí, quem sabe, a gente ir todo mundo para o final. Mas acho que o Fortaleza, ele vai chegar esse momento, né? Ele tem cavado esse espaço, isso que é importante a cada ano. Fortaleza tem fomentado, tem consolidado dentro do G4 agora, dentro da Série A. Então, uma Libertadores próximo ano. Então, vai chegar esse momento. É um passo a passo. A gente vê o Atlético aí, Paranaense, por exemplo, que veio cavar e agora que conseguiu, né? 2 conquistas sul-americanas, competição internacional. Então, vai chegar o momento, né? Como eu falei, não é terra arrasada, faz parte. Parabenizar o Armando, excelente cobertura com essa exclusiva. E aí, com essa exclusiva do Paz aí, culminou também em ser perfeito. Né? Galera, falando ainda desse jogo do Fortaleza e Corinthians lá em São Paulo, eu fui às ruas, né? Como sempre. Daqui, bonitinho. Pega isso aqui, por favor. Eu fui às ruas pra gente entender e ouvir. Obrigado, viu? Deus lhe pague. Pra gente entender o que é que o torcedor achava, né? Achou desse jogo e tal. Confesso pra vocês que eu tirei um conteúdo bem mais ou menos, mas a resenha valeu a pena. Cone da rodada, sempre com a piguana aqui na tela da Band. Solta aí, doutor. Meus amigos, esse sol de Fortaleza é difícil. E se tem uma coisa mais difícil é escolher o cone e o ícone da rodada desses jogos aí. Primeiro o Fortaleza papocando pro Corinthians, segundo o Ceará vencendo o Vila Nova, venceu bem. Mas será que dá pra escolher o cone e o ícone da rodada? Esse é o nosso quadro. A
Arquibancada e Apiguana sempre juntos aqui na tela da Band. Sapeca aí. Você torce Ceará. Eu não tô Ceará, eu vou agora, eu não posso. Torce o quê? O time que ganhar. Tu torce o time que ganhar? Qual foi o time que ganhou? Fortaleza. Fortaleza ganhou? É o Lion. Teu time sobe ou não sobe? Só se for o ano que vem. Não sobe esse ano não, que não acredito. Eu não acredito não. quê? Vou mentir porque o time é ruim. Não, o time tá em sexto, homem, tá 3 Mas tá ruim, tá ruim. Tu assistiu o jogo contra o Vila Nova, que foi a última vitória? 4-0, mas ainda tá deixando. Tu quer que faça quanto? 10-0? Não, era pra ter ganhado pra trás. Ah, tá. Foi Me diz ganhar uma tarde coisa. demais. Quem é o melhor jogador do Ceará nesses últimos jogos, que você acha? O ícone Nenhum. do Ceará? Nenhum. Tudo é ruim. Eu sou torcedor do Ceará, mas o time melhor que tem aqui no estado do Ceará se chama Fortaleza. É o Lion. Eita, menino, aí. Torcedor do Ceará, do Fortaleza incubado. Melhor não tem nenhum, o ícone nenhum. Nenhum. E o pior? Dá pra eleger o pior? Não tem nenhum que preste, ó. Se tivesse algum bom, não tava na Série B. Se tivesse um bom, tava onde? Tava na Série A. É o Lion. Vamos pra próxima, é nóis. Fortaleza, São Paulo, o que é que tá com os dois? Rapaz, é o seguinte, olha, meu time profissional tá aqui no meu peito aqui, ó. Meu time é o São Paulo. São Paulo. E o Fortaleza, Rapaz, passou pra lá. Fortaleza, tu esqueceu. Eu uso porque acho que eu tô usando, mas não sou torcedor de Fortaleza. Por que você não é torcedor do Fortaleza? Não, É o Lion. não, Não. Ele nem Ceará, nem Fortaleza, nem nada. O meu time profissional daqui, quanto vai perder, quando ganhar, e tá daqui, ó. Aqui tá a morte. O que é que você tá achando do Fortaleza nesses últimos jogos? Tá bom, né? Tá bom, né? Uma lenhada do Corinthians. Oi, mas é isso mesmo. É assim mesmo. Torcedor consciente, é assim. Pra você, quem foi o pior jogador, o cone da rodada nesse jogo contra o Corinthians, cara? Dessa vez? Quem foi o pior? Pior? Os dois laterais. Os dois laterais, Felipe Jonathan E o Tinga. Por que eles não jogaram bem, não? Porque não joga não. São fraquinhos demais. O homem tem lateral original e não bota. Mas o Tinga tem história, não tem não? Tem história, mas já tá velho, né? Passou, tá no E se lugar a dele. gente pudesse escolher o melhor, o ícone do Fortaleza, quem que tu escolheria? Rapaz, por enquanto, Umzinho escolhi só. o Caleb. Caleb? É. Caleb tá voltando, acho que Tá pode fazer voltando. muita coisa. Mas se ele estiver bem, não se quebrar, bom. O homem é bom. Até que enfim encontrei um que fala alguma coisa e não esteja bêbado. Um abraço, é nóis. Valeu! Os dois próximos comentaristas do Arquibancada. Não, É o Lion. não. Vai ter muito conteúdo por aí. Arquibancada, na tela da Band, Apiguana, o Cone e o ícone da rodada. É nóis. É, meus amigos, Cone da rodada, o Cone da Apiguana por aqui, meus amigos. Só pra explicar que eu não quero derrubar nenhum de vocês. Porque às vezes, Vitor, Marcelo, o pessoal lá de cima, às vezes eles precisam resolver alguma coisa e não tem como estar por aqui. Às vezes um precisa viajar e tal, a gente não consegue fazer o programa. Mas o amigo foi coerente, nada presta, mas ninguém presta lá. Pera aí. Michelzinho, o que é que a gente combinou? Bota aqui na tela a próxima formação da Arquibancada aí, ó. Eu, o Papo 1, o Papo 2. Os dois comentaristas aqui do Arquibancada vão fazer muita história por aqui. Olha aí, que coisa linda. Minha nossa senhora. Eu saí melado. Ô, vamos lá. Volta aqui pra mim, Michel, porque a gente sempre faz essa resenha aqui com o torcedor. Propõe pra ele o ícone e o cone da rodada, quem foi o melhor e o pior jogador das partidas do meio de semana. A gente faz isso nas redes sociais. Vamos ver o resultado das redes sociais. Bota primeiro aí, Michel. O cone da rodada, a gente propôs Tinga, Pedro Augusto e Felipe Jonathan. Como vocês estavam falando, Felipe Jonathan merecidamente levou o cone da rodada essa semana, Felipe né? Jonathan, com certeza, pra mim, disparado. Colocaram o Tinga ali por um erro de passe. Mas o Tinga ainda propõe, ainda tenta, ainda tem intensidade. O Felipe Jonathan tá muito abaixo pra mim. E aí, Indiscutível, e não é a primeira vez, né, que ele já aparece aqui, a gente comentou, inclusive, no programa passado, irreconhecível, né, não consegue competir sem força, e aí eu acho que a pressão, principalmente por ser Ceará, a família dele, inclusive, tem uma identificação com o Ceará, acho que a pressão em cima do Felipe aí... Aumenta um pouquinho, né? Com certeza. Vamos ver o ícone da rodada? Vira aí, Michelzinho. Ícone da rodada, Eric Pulgailo e Caleb. Caleb recebeu bem, foi citado pelo torcedor ali também, né, mano? Pulga, protagonista sempre, né? Sempre configura no ícone. O Caleb tá voltando, participação muito boa no jogo. Deu uma pifada ali para um gol anulado do Fortaleza. O Caleb, que é totalmente diferente, é um craque. Acho que tá de bom tamanho entre Pulga e Caleb. O Pulga é o grande protagonista da temporada pelo Ceará. Caleb retornando, são dois E craques. aí, eu acho. É isso, né? Eu fui, particularmente, eu votei no Ailon, acho que o Ailon foi efetivo, né? É um jogador que ele tem
aparece pouco, mas taticamente, principalmente sem a bola, recompõe muito bem ali o esquema tático do Condé. Voltei no Ailon, né? Um gol, né? Belíssima feitura, o primeiro, né? Pegando de primeira. Então eu voltei no Ailon particularmente. E o Caleb aí levando a nossa enquete semanal aqui no Instagram da Band. Claro que você pode participar. Sempre quinta ou sexta-feira a gente lança a enquete para você que está nos assistindo votar quem foi o melhor e o pior jogador da partida do meio de semana. Sempre aqui em parceria com a Piguana. Aqui, ó. Conezinho aqui da Piguana. Nosso parceiro aqui da arquibancada. Beleza? Antes da gente ir pro intervalo, acho que é importante a gente falar desse jogo do Fortaleza contra o Cuiabá, que acontece nesse fim de semana, Armando. Um jogo importante pro Fortaleza até conseguir figurar ainda naquela parte de cima da tabela, né? Retomada e manutenção do que foi construído no Brasileirão. Não é momento de terra arrasada, não é momento de crise. Fortaleza foi muito bem, foi eliminado no mata-mata com totais méritos corintianos, totais e plenos méritos. E aí é retomar o que foi feito no Brasileirão. Está numa posição ainda muito confortável, precisa perder 2 seguidas e os seus adversários de trás ganhar para tirar o Fortaleza ali do G4. Então tá confortável, mas encarar com muita seriedade esse Cuiabá para buscar aí cada vez mais esse topo da tabela. E aí, Osh? Sem dúvida, acho que até o jogo contra o Bahia dá pra fazer um recorte interessante, né? Pós-derrota contra o Corinthians, né? Se especulava, se pensava que o Fortaleza ia se abater diante da situação. O Fortaleza fez um baita jogo, né? O Voivoda naturalmente espelhou bem ali o Bahia, né? Fez uma formação tática espelhando essa formação que o Ceni gosta. Então acho que ele consegue, o Fortaleza já mostrou que consegue animicamente e mentalmente ter esse equilíbrio, né? Mesmo após uma eliminação. Então eu acredito sim que o Fortaleza é soberano, principalmente em casa, né? Poder do fator casa. E contra o Cuiabá é um jogo perigoso, né? O Cuiabá luta ali por um rebaixamento. Na verdade, a partir de agora todo mundo luta por alguma coisa. Então todo jogo de fato vai ser importante e decisivo, entrar com nível de concentração. Mas acho que é um jogo para o Fortaleza se consolidar, apagar essa questão da eliminação. Acredito aí que o Fortaleza consegue fazer, ganhar e ganhar bem. Galera, dá pra gente acreditar depois dessa eliminação num G4 do Fortaleza no fim do Brasileirão? Sim, acredito que a briga é essa, tem que esquecer essa questão de título e configurar aí na fase de grupo da Libertadores, até porque as premiações são fantásticas para o ano que vem, vai dar muita força de mercado ao Fortaleza, tá numa Libertadores direto, né, sem passar pelo aquele pré ali. Eu acho que a briga é essa sim. Existe folga do que foi construído, tem que manter e tentar subir aí. E aí, Osh? O que te fomenta, o que te dá essa estrutura é o que o Fortaleza performou até aqui, né? Fortaleza não tá ali dentro do G4 de paraquedas. Performando bem dentro e fora de casa, batendo inclusive, né, o Flamengo, por exemplo. Então, acho que a briga do Fortaleza é G4 sem dúvidas, né? Acho que isso é certo e eu acredito também, acho que te cravo aqui que o Fortaleza deve terminar aí dentro do G4 sim. Principalmente se mantendo esse nível de competitividade dentro da Série A, esse nível de performance. Tem tudo aí para estar brigando, né? E de fato consolidar aí dentro do G4 e terminar a competição formidável, né? O Fortaleza terminar dentro dos 4 primeiros da Série A, de fato é um feito muito marcante, né? Novamente, né? E aí, como o Armando falou, consolida para um 2025 em termos de elevar o nível de contratações. A gente vê questão de especulação, né? Do volante do Boca Juniors, Paul Fernandes. Cara, surreal Fortaleza tirar um jogador do Boca Juniors, né? Se especula que existe pré-contrato, titular. Então, assim, classificando para uma Libertadores, o nível de contratação, Fortaleza já dá um recado para o mercado, já dá um recado para o seu torcedor que vai levar o sarrafo aí. Então, é importante, de fato, Fortaleza manter a performance para ir terminar no G4. É isso. O jogo que acontece nesse domingo, claro, a gente traz todos os detalhes semana que vem aqui na programação da Band. Intervalo rápido, a gente volta já falando de Vozão, de possibilidades de acesso e muito mais aqui na tela da Band. A gente volta já. Salve, voltamos aqui com a arquibancada. Um abraço para aquele meu amigo que tá sentado ali, tá desolado. Tá tudo Cheio bem, de né? problema. Muito motivado. Tá Cheio de tudo bem, problema. tá motivado. Não vai dar certo. Vamos falar de Ceará, tão motivado quanto ele tá o Ceará que joga, que vem fazendo uma temporada até ok nessa Série B do Campeonato Brasileiro, hoje. E aquele jogo contra o Vila Nova foi um bom retrato do que o Ceará precisa ser no restante da temporada, né, cara? Esse Ceará da Série B é muito imprevisível, né? Ele vem de duas partidas ruins contra a Chapecoense e Curitiba. E aí quando se espera que pelo menos um jogo competitivo, o Ceará passa por cima, de fato, do Vila Nova, né? Desde o início do jogo, mostra muita vontade, mostra compactação.
E é esse Ceará que a torcida espera pro restante da competição. E vai ter que ser esse Ceará aguerrido e competitivo se o Ceará quiser subir, né? Contra a Chape, por exemplo, nós tínhamos comentado aqui, questão de postura, né? Tudo bem, acontece resultado, né? É um revés, mas a postura dentro de uma Série B tem que ser de muita transpiração. Tem que ser um time de fato aguerrido, que foi contra o Vila Nova. Um time de fato compactado, diminuindo espaço, marcando pressão. Então é importante que o Ceará consiga, para esse finalzinho, para esse sprint final, esse agrupamento, né? Então interessante. Faz, eu acho que um jogo, na minha opinião, divisor de águas contra o Sport, né? Um clássico de fato dificílimo, na minha opinião, hoje. Depois do Novo Horizontino é o time que mais, dentro de casa principalmente, é o time que tem mais força, tem mais volume de jogo, né? Trouxe o Pepa lá, então vai ser de fato um jogo divisor de águas que o Ceará hoje não tem margem para derrota, né? Então o Ceará vai poder aí, sei lá, perder 1-2, mas não pode ser com um confronto direto como é contra o Sport. O Sport chegou de fato, né, com os jogos que ele tinha para fazer, conseguiu vitória fora de casa. Então eu acho que contra o Sport vai ser um divisor de águas que o Ceará vai precisar principalmente fazer um jogo aguerrido lá na ilha. De fato é um ambiente hostil, complicado, que o Sport vai propor muito jogo, mas eu acredito muito nessa formação do Condé, né? O Condé gosta e aí sim, ele tem que saber espelhar o time do Sport, não fazer o que fez contra o Curitiba, por exemplo, de tentar atacar, tentar propor jogo. É entender que dentro da Ilha do Retiro, o Ceará vai ter que ser um time mais reativo, esperar um pouco mais o Sport e aí sair e ser efetivo. Nas chances que tiver, criar lá na frente, fazer. E eu acho que a estratégia contra o Sport vai ser isso, que o volume de jogo que o Sport impõe dentro de casa é muito alto. Então, esse pra mim vai ser o divisor de águas, o Ceará vai, pelo menos o empate ali, eu acho que é importante pro Ceará continuar brigando. E é isso, e aí traz pra fazer outro jogo em casa, e aí esse dever de casa daqui pro final vai ter que ser vitória, né? Não tem outro resultado, né, dentro do prognóstico que dentro do planejamento de pontuação, o Ceará conta em ganhar todas em casa, e aí beliscar uma vitória fora de casa, eu acho que a pontuação é interessante pra conseguir o acesso. Você imagina a dificuldade que é um jogo desse contra o Sport, Armando? O Ceará, essa crescente, eu gosto muito de... o Sport, ele briga ali, né, vaga direta contra o Ceará, isso é muito claro. E aí é jogo de 6 pontos, é jogo que pode definir a vaga de acesso. Mas eu gosto de olhar para o Ceará vendo o espelho para as temporadas anteriores. E o bom é que o Ceará briga diretamente pela vaga. Se você for olhar para outros momentos de Série B, torcedor desolado, crise, nem para chegar perto de G4 o Ceará se encontrava. Então é uma temporada totalmente diferente, onde ele precisa manter esse time aguerrido, esse time de brio, de briga. E aí é como o Austin disse, derrotas vão acontecer? Vão, não é robô, vai perder. Mas perde brigando, perde com postura de quem quer a todo custo o acesso. E é isso que o jogo do Sport pede. É uma verdadeira decisão. Então a equipe, comissão técnica tem que entender que não cabe você entregar um 3-0 pro Sport. Cara, não cabe, não é postura de quem quer subir. Então o Ceará precisa brigar, precisa baixar a linha, bloco baixo ali muito compactado, sem facilidade nenhuma pro time pernambucano e vender muito caro uma derrota e, claro, pontuar. Eu acho que é aquele jogo que a gente fala assim, o Ceará precisa voltar com, no mínimo, um pontinho na bagagem. E o torcedor botou na placa aí, Ceará, eu te amo do tamanho da raiva que eu tenho de você. Ama muito. Ama demais. Mas é interessante porque, assim, a gente vê uma diferença, o Washington, do time do Condé para o time do Mancini. Alguns jogadores que não tinham oportunidades com o Mancini estão sendo protagonistas com o Condé, como é o caso do Ailon, né? O Ailon foi mudado de posição quando o Mancini era o treinador. E quando ele voltou para a posição dele, a gente viu que ele começou a performar bem, né? Nós comentamos muito aqui, né? O Ailon começa a temporada com o Mancini centralizado, Facundo Castro e Eric Puga. O torcedor lembra. E o Ailon começou fazendo gols. Inclusive no Clássico fez gol. E aí o Mancini, tá no treinamento, né? Ele tá no dia a dia, né? Ele entende. Então, ele desloca o Ailon. O Ailon é um jogador muito técnico, não é um jogador veloz, não é um jogador extremo, não é um cara de drible. É um cara que é muito móvel jogando ali centralizado, é interessante, ocupa muito bem espaço. Então é um cara que tem que jogar centralizado, foi assim no Inter, foi assim na Chapecoense. E aí o Mancini desloca o Ailon, então você perde um pouco da característica do jogador. E aí ele vai naturalmente vai cair de rendimento. E aí além do Ailon, tem duas peças, é isso que eu ia falar.
Ele traz o Lourenço, inicia como primeiro volante com o Mancini, se contunde, e aí o Mancini ele traz o Lourenço para jogar de camisa 10, né? Inclusive nas finais ele terminou com o Mancini de camisa 10. Só que o Mancini, o Lourenço, ele é um jogador construtivo. É um jogador que ele consegue tanto construir quanto pisar na área fazendo gols. E aí o Léo Condé, o ponto principal do Léo Condé é que ele consegue acertar, que ele coloca cada peça no seu lugar. Coloca o Mugni, tira o Mugni de volante e coloca o Mugni de camisa 10. Tira o Lourenço de camisa 10 e coloca ali de volante, centraliza o Ailon. Então ele consegue extrair de cada jogador o seu potencial máximo. Essa é a grande diferença e por isso que o Ceará conseguiu encaixar nessa era Léo Condé. Essa é a grande diferença. O Mancini, as carências eram muito latentes, essas situações desses jogadores fora de posição também eram, mas essa insistência, essa teimosia do Mancini custou caro. Então com o Léo Condé não, ele consegue entender. Por exemplo, o Matheus Felipe. Matheus Felipe, ele teve uma, 2 partidas ruins, essas 2 partidas fora, já sacou, preserva o jogador, já traz o Ramon Menezes. Ramon Menezes faz uma baita partida contra o Vila Nova, não toma gol. A diferença do Mancini é essa, o Mancini não. Ele continuava teimando lá com aquele jogador. Essa teimosia do Mancini custou caro. Então, acho que essa grande diferença em termos de formação, mas principalmente encaixar cada atleta dentro da sua posição. Armando, estamos chegando aqui na reta final do nosso programa, 1 minuto e meio para a gente encerrar. E aí eu queria, de fato, voltar nesse jogo contra o Sport, que é o jogo da segunda-feira da semana que vem. Uma vitória extremamente importante para o Ceará, mas além da vitória contra o Sport, o Ceará precisa ter uma postura de vencedor na Série B. A situação, apesar de estar mais cômoda, mas ainda está difícil, né? Ainda tem uma margem de erro muito pequena para o Ceará conseguir o acesso esse ano, né, cara? Fazendo um paralelo com aquele jogo da Chape, há semanas atrás, a derrota, o Ceará vendeu muito barato. Então, o que a gente comentou aqui parece que não quer subir. A postura de que, não estou muito preocupado com o acesso. É isso que se exige diante do Sport. Faca no dente, vai pra cima, time compactado, luta, briga, sabendo que é uma decisão, é uma verdadeira decisão de campeonato pro Ceará. E aí? Eu tenho plena certeza, se o Ceará não for um time aguerrido contra o Sport na ilha, pelo esse volume de jogo que o Sport tem, com jogadores Lucas Lima, Gustavo Coutinho, Zé Roberto, jogadores de fato com nível técnico muito interessante para uma Série B, o Sport aí popularmente vai passar por cima. Ou o Ceará vai ser um time compactado, aguerrido, ou vai sofrer muito lá na Ilha do Retiro. 30 segundos, placar de Fortaleza e Cuiabá. 2-0 Fortaleza. Fortaleza e Cuiabá. 3-1 Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Ceará e Sport. Eita, vou de 1-1. Ceará e Sport. 0-0. 2-1 Ceará. Vitória. Quanto? 2-1 pro Sport ali. Tá zicando, viu? Você sabe, né? É isso, meus amigos. Semana que vem a gente vê se a gente acerta e quem errar paga uma pizza. Voltamos semana que vem, todo sábado aqui, bancada aqui na tela da Band pra você, amante do futebol, já diria um grande amigo meu narrador. Um abraço, até lá.